ser a mensagem. Queridos catequistas, sejam bem-vindos a esta noite, a nossa segunda noite de formação. Queremos com alegria acolher cada um de você que está aqui conosco nesta noite para juntos aprendermos mais sobre a palavra de Deus nessa semana catequética. Queremos com grande alegria também desejar acolher o Padre Cássio Murilo, que falará conosco nesta noite. Padre, seja muito bem-vindo. Queremos agora iniciarmos, como nós fizemos ontem junto com o Padre Erickson, invocando sobre nós o Espírito Santo. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar a oração Vinde, Espírito Criador, uma oração antiga na Igreja, bem conhecida, em honra ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Como diz São Jerônimo, desconhecer a Escritura é desconhecer o próprio Cristo. E como nós queremos fazer o contrário, conhecer o próprio Cristo através das Escrituras, convido agora então a fazer um breve momento de Lexio Divina com o Evangelho que hoje a Igreja nos propõe. É o Evangelho de Mateus, capítulo 11. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque os seus milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia serão tratadas com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Não, serás jogada no inferno. Porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, seguindo os passos da Lexio Divina, o primeiro passo é essa leitura que nós fizemos. Perante essa leitura, o que nós podemos destacar no texto? O que o texto fala para nós, nas suas linhas? Podemos destacar 3 pontos breves. Primeiro, a própria contextualização que o evangelista Mateus nos traz. Neste evangelho, nós podemos ver Jesus, que cita 3 cidades que se encontram às margens do Mar da Galileia. Jesus, que anuncia em Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Depois, outro ponto que nós podemos destacar deste texto, na nossa leitura, é quando Jesus passa anunciando o reino, quando Jesus proclama a conversão, quando Jesus realiza curas e milagres, quando Jesus dá o próprio exemplo
anunciando o reino. Também nós podemos, o terceiro ponto, destacar dessa leitura, Jesus que censura as cidades. E por que as censuras? Porque vendo os milagres, ouvindo o anúncio do reino, da conversão, não foram capazes de se converterem, né? Recusaram aquilo que Jesus anunciou, aquilo que Jesus fez. Brevemente, levanto com vocês esses 3 pontos de destaques. Quando nós olhamos para a estrutura da Lexio Divina, feito o primeiro passo, que é a própria leitura, o segundo passo nos conduz à meditação. O que esse texto diz para nós hoje? A partir do que nós lemos, a partir desses pontos que nós levantamos, o que nós podemos tirar hoje de reflexão? Disso nós podemos ver que também nós, e espero que concordem comigo, que às vezes nós agimos desta forma, né? Nós recebemos a palavra de Deus, a transmitimos em nossas catequeses, mas nem sempre buscamos a conversão a partir da palavra de Deus, assim como essas cidades não buscaram. Às vezes nós acostumamos tanto e fazemos as coisas tanto no automático que não deixamos tocar pelo novo de Deus, não nos deixamos tocar por sua palavra. Às vezes passa despercebido e não conseguimos nos tocar, não conseguimos converter-nos. Por isso que, visto isso, identificada esta falha nossa, somos humanos, falhamos, o terceiro passo da Lexio Divina é uma oração. É diante disso que nós identificamos no texto, diante desta meditação, né, que muitas vezes passamos despercebidos, o que nós temos a dizer para Deus? Hoje, em nome de vocês, catequistas, em nome da comissão, eu rezo a Deus, pedindo que Deus, que é Pai cheio de misericórdia, compadeça de nossas faltas. Nesta oração, peço que Deus tenha piedade de nós, das nossas falhas. Nós sabemos que somos falhos e muitas vezes levamos nossa vida, levamos nossa missão e vocação de forma automática e não conseguimos buscar a conversão diária a partir e por meio da Santa Palavra de Deus. Por isso, pedimos a Deus nessa noite para nos ajudarmos a deixar envolver por ela, transformando o nosso coração, transformando a nossa mente, transformando a nossa visão, o nosso modo de viver, tornando-nos sensíveis ao seu apelo de conversão. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem. Como eu disse, momento breve, né? Então passamos para o último passo da Lexio Divina, que é a contemplação. Visto o texto, meditado sobre esses pontos, feita esta oração a Deus a partir daquilo que nós identificamos, nós passamos à contemplação. De acordo com esse texto, o que nós podemos propor para a nossa vida, para que passamos a fazer diferença, viver diferente? Nesta noite, podemos fazer um compromisso com o Senhor de ficarmos mais íntimos de sua palavra, né? De tentarmos tirar e ser fiéis alguns minutos por dia de leitura à palavra de Deus, né? De contato com a palavra de Deus. Que Deus nos ajude a seguirmos neste santo propósito. Assim seja. Amém. Agora, meus irmãos, feita esta oração, iniciados, quero apresentar o nosso palestrante, Padre Cássio Murilo Dias. Ele, ordenado presbítero em 14 de dezembro de 1986, pertence ao clero da Diocese de Jundiaí. Padre Cássio Murilo exerce seu ministério lecionando na Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O presbítero é bacharel em Filosofia e Teologia. É mestre e doutor em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma. É professor nos cursos de graduação e pós-graduação em Teologia na PUC, Rio Grande do Sul. Ele pesquisa métodos exegéticos de Antigo e Novo Testamento. Desenvolve ampla atividade como tradutor e anotador de textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento.
Sua linha de pesquisa engloba também a análise crítica das edições da Bíblia no Brasil. Padre Cássio Murilo, mais uma vez, seja muito bem-vindo em nossa Semana da Catequese. É uma satisfação tê-lo conosco, o senhor que é do clero da nossa diocese. Desde já, obrigado por ter aceito o convite, por falar nesta noite conosco. Padre, a palavra é sua. Então, boa noite a todos, a todas. Boa noite, Rodolfo. Agradeço o convite. É sempre bom a gente manter os vínculos, né? Apesar de a igreja ter me confiado uma missão 1.000 quilômetros distante de Jundiaí, mas os vínculos permanecem. Meus pais estão vivos ainda. Eu constantemente vou a Jundiaí, tenho sim, várias ligações, não só com as paróquias em que eu trabalhei, mas também com os colegas padres, então, de modo particular também com o bispo. Então, é sempre bom a gente voltar para casa, ainda que virtualmente, por meio aqui da plataforma. Não sei se já podemos começar a nossa apresentação. Eu quero partilhar alguns slides. Quem está assistindo, que bom que você está aí, mas enquanto eu me preparo aqui, eu peço que vá pegar sua Bíblia para que a gente possa manusear junto, e algumas coisas eu pedi para você conferir lá na sua Bíblia, ver como está lá, para que você possa compreender, aproveitar com mais clareza, com mais profundidade este nosso encontro. Eu vou começar partilhando aqui uma tela. Não sei se já está aparecendo aí para todos, eu espero que sim, que já deixa para ver. Já começamos com uma pergunta até um pouco provocativa, né? Quem tem medo do Antigo Testamento? É muito comum as pessoas me falarem assim: eu tenho medo do Antigo Testamento, eu não entendo o Antigo Testamento. Eu entendo o Novo, mas o Antigo eu não entendo. E aí eu fico pensando assim, infelizmente, então também não entende nem o Novo, porque é impossível entender o Novo Testamento sem entender o Antigo. Então, a primeira coisa que nós temos que sempre lembrar é que não precisamos, não podemos, de forma alguma, ter medo do Antigo Testamento. Agora, é claro que também é uma barreira pessoal que cada um de nós tem de romper, esta medo, esta insegurança em relação ao Antigo Testamento. Eu espero que a nossa conversa de hoje vá abrindo algumas perspectivas para que depois a gente possa dar passos na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada como catequistas, como ministros da palavra, ou como agentes de pastoral, ou até mesmo na nossa caminhada de fé, na nossa espiritualidade. Então, esta primeira pergunta, vamos já começar respondendo, e já temos uma primeira dificuldade, que é, com certeza, todo mundo já deve ter escutado pelo menos uma vez esta nomenclatura, Primeiro Testamento, né? Aliás, os títulos das nossas da Semana Catequética ali fala de Primeiro Testamento, Segundo Testamento. E normalmente nós estamos habituados a falar Antigo Testamento, Novo Testamento. Então a primeira questão é exatamente essa: é Antigo ou é Primeiro Testamento? A nomenclatura clássica que a gente está habituado, que a gente aprende desde criança, é Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas recentemente, e quando eu digo recentemente, não é nem coisa tão nova assim, lá no final da década de 1980, início da década de 1990, surgiu esta proposta de mudar a nomenclatura para Primeiro Testamento, Segundo Testamento. E isso aí, durante um tempo, virou uma moda que alguns estudiosos, que alguns professores acabaram usando, mas como toda moda, ela vai passando. Então, hoje em dia, é uma coisa que
está cada vez menos se usa, na verdade, nunca foi consenso, nunca foi assim, todo mundo concordou com isso, nunca foi consenso. Havia como motivação aquela ideia de dizer que antigo é uma coisa velha, que está superada, uma coisa que não presta, e que novo é uma coisa boa. E como, no caso dos nossos irmãos judeus, eles têm aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, ou algo semelhante, então, para evitar este desprezo, dizer que eles tinham alguma coisa velha, superada, obsoleta, ruim, então foi proposto esta mudança de antigo para primeiro e de novo para segundo, para evitar esta ideia que estamos dizendo que o antigo é uma coisa ruim, que novo é uma coisa boa, melhor. Mas como eu falei, esta proposta surgiu assim com um modismo, mas nunca foi consenso, nunca foi opinião geral para todos os professores, para todos que estudam a Bíblia. Tanto que cada vez menos ela tem sido usada. Aqui no Brasil tem alguns que ainda insistem em usar esta expressão, mas por esse mundo afora, cada vez menos ela tem sido tem se solidificado, ou pelo contrário, tem sido falado cada vez menos, porque não tem uma fundamentação sólida, uma crítica mais profunda, demonstra que esta nomenclatura Primeiro Testamento, Segundo Testamento, não se sustenta. Então, eu respeito quem gosta dela, eu particularmente não uso, e nesse nosso encontro vou continuar falando Antigo Testamento, Novo Testamento. Portanto, vou evitar esta nomenclatura. É claro que o Antigo e o Novo Testamentos, eles são dois universos bastante diferentes. Vamos recordar que quem escreveu o Antigo Testamento não era cristão, muito menos católico, e, portanto, é necessário respeitar o Antigo Testamento no universo dele. É necessário respeitar os autores do Antigo Testamento com a mentalidade e com a religião que eles tinham. Não impor ao Antigo Testamento interpretações cristãs. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os autores do Novo Testamento e depois os estudiosos da Bíblia sempre fizeram uma releitura do Antigo Testamento baseada em alguns princípios. Um dos princípios é o da continuidade e descontinuidade, ou seja, o Novo Testamento, ao mesmo tempo que ele continua o Antigo, ele também rompe com o Antigo, porque apresenta novidades. O Antigo Testamento não é uma mera continuação, apresenta coisas novas e faz passagens que não estavam contidas totalmente no Antigo. Uma outra linha, outro modo de relacionar Antigo e Novo Testamentos é o esquema de preparação e cumprimento. É um esquema tipicamente cristão de ler o Antigo Testamento como uma preparação para o Novo. Aquilo que no Antigo Testamento, de alguma maneira, era preparado, no Novo, isto se cumpre. É uma leitura cristã. Outra leitura tipicamente cristã é o esquema de figura e realidade. Quer dizer, o Antigo Testamento é um esboço, um rascunho, vamos dizer assim, né? E o Novo Testamento é a realidade pronta. Outro esquema usa esses dois conceitos, promessa e realização. O Antigo Testamento faz algumas promessas e o Novo cumpre. Eu insisto que esta é a leitura ou a releitura cristã. Por quê?
porque os judeus não leem desta maneira. Os judeus têm um modo diferente de ler as escrituras judaicas, que são uma parte daquilo que nós chamamos Antigo Testamento. Então, nós temos várias perguntas que precisariam ser feitas, e uma delas é essa: de qual Antigo Testamento, de qual Bíblia nós estamos falando? Porque o Antigo Testamento, ou as escrituras do Antigo Testamento para os católicos, não é o mesmo Antigo Testamento para os protestantes, e, de alguma certa maneira, não é também a mesma leitura, o mesmo Antigo Testamento dos judeus. Então, nós temos vários Antigos Testamentos, e, portanto, vários cânones. Nós, muitas vezes, reduzimos tudo a uma visão muito simplista, muito quase que mecânica do que é a Bíblia. Mas, para chegarmos a ter este livro que nós temos aí na mão, e torno a dizer, quem não pegou a Bíblia, vai correndinho buscar, para daqui a pouquinho nós vamos mexer com ela, até a Bíblia chegar a ser o que nós temos aí, muita água passou por baixo da ponte e muitos problemas não foram bem resolvidos. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. É sempre bom recordar que Deus se revela na história, seja por palavras, seja pelos fatos históricos. Então, é importante levar em conta que, se Deus se manifesta, é porque ele quer ser compreendido. Só que uma coisa é dizer que Deus se manifesta, que Deus se comunica. Outra coisa é o que nós compreendemos daquilo que Deus falou. Que são, então, duas questões importantes, e é necessário ver se nós estamos compreendendo bem aquilo que Deus está querendo nos dizer. Por quê? Porque o discurso de Deus, a manifestação de Deus, antes de mais nada, ela é situada e encarnada. Deus não aparece do nada para pessoas que vivem no nada. Deus se manifesta para um povo situado na história, na geografia, num contexto social e político, ou em vários contextos sociais e políticos. É por isso esta manifestação de Deus, ela é progressiva. Deus respeita a nossa capacidade de compreender. Esse é o exemplo que próprio Paulo dá em uma de suas cartas, quando ele diz: eu não vou oferecer um churrasco para vocês, uma feijoada, se vocês conseguem somente digerir um leitinho. O Paulo está dizendo isso, que Deus respeita a nossa capacidade de compreender. Então, Deus vai se manifestando gradativamente. A manifestação de Deus é progressiva. Por outro lado, esta manifestação de Deus nunca elimina a história. A palavra de Deus precisa ser compreendida no seu contexto histórico. Quer dizer, se Deus se manifestou para um povo, nós temos que entender a história deste povo e os vários momentos pelos quais este povo passou. Por isso, para ler bem o Antigo Testamento, também o Novo, mas o nosso assunto hoje é o Antigo. Para ler bem o Antigo Testamento, é necessário conhecer 3 coisas. Em primeiro lugar, a história do povo do Antigo Testamento. Vale também para o Novo, mas o nosso assunto hoje é o Antigo. É necessário conhecer a teologia, a religião, o modo como os autores dos livros do Antigo Testamento pensavam. É necessário conhecer a religião que o povo do Antigo Testamento praticava, que não é a religião que nós temos hoje, os cristãos, e muito menos católicos. É uma religião totalmente diferente. E que também não é o judaísmo praticado nas sinagogas hoje. É uma outra religião. E, por fim,
é necessário conhecer aquilo que eu chamo de aspectos literários, que são o modo de os autores escreverem. Porque usam determinadas palavras, como organizam o pensamento, porque contam determinadas histórias de determinado jeito. Então, são 3 coisas importantes aí que no estudo do Antigo Testamento se misturam e também estão presentes quando a gente lê a Bíblia. Agora, de pouco, nós iniciamos o nosso encontro com uma leitura orante, com uma Lexio Divina, na qual estão, de alguma maneira, com maior ou menor intensidade, estão presentes esses 3 elementos. E quanto mais a gente conhece desses 3 elementos, a história do povo, a religião, a teologia que eles viviam, que eles praticavam, e a maneira, o jeito de o autor escrever, com maior profundidade, com maior clareza, a gente compreende o texto da Bíblia. Pois bem, vamos começar com um panorama histórico-literário. Por que histórico-literário? Porque nós vamos ver um certo desenvolvimento histórico e vamos tentar entender que os livros foram escritos nestes momentos, conforme o desenvolvimento da história. Então, rapidamente, algumas coisas. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento, aquilo que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, levou mais ou menos 1000 anos para ser escrito. Não foi escrito todo de uma vez, não foi escrito por uma pessoa só, e também não foi escrito, como muitas pessoas acham, que a Bíblia seria como que um grande caderno em branco, e que uma pessoa escreve um pedaço, quando morre, passa para o outro, que continua escrevendo e assim sucessivamente até chegar na última página. A Bíblia não foi escrita assim. A Bíblia foi escrita por muitas pessoas em várias épocas e os livros do Antigo Testamento, assim como também do Novo, não foram escritos na ordem que estão nas nossas Bíblias. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. O primeiro livro, confira aí, qual que é o primeiro livro do Novo Testamento que está nas nossas Bíblias? Quem for pegar lá o primeiro livro do Novo Testamento que está nas nossas Bíblias é o Evangelho de Marcos. Só que o Evangelho de Marcos não foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito. O primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro livro escrito do Novo Testamento, se a gente quiser assim, até uma redundância, foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses foi escrita mais ou menos no ano 50, 52, e o Evangelho de Marcos foi escrito no ano 70. Então, a ordem dos livros não é a ordem canônica dos livros, quer dizer, a ordem que os livros estão nas nossas Bíblias, não é a ordem que o livro foi escrito, não é uma ordem cronológica. E para o Antigo Testamento, a mesma coisa. Então, nós temos, voltando lá para o Antigo Testamento, levou mais ou menos 1000 anos para ser escrito, desde as primeiras anotações em folhas soltas até chegar no que nós temos hoje, nos livros mais recentes. E nós temos que entender o seguinte, como é uma história muito longa, a cada nova circunstância histórica, os fatos do passado eram recordados, relidos, reinterpretados, recontados. Então, a mesma história foi contada e recontada muitas vezes até ser escrita. E depois que foi escrita, ainda continuaram mexendo naquilo que já estava posto por escrito. Ou seja, demorou muito tempo para a Bíblia chegar a ser o que é hoje. Por isso, para entender o Antigo Testamento, é necessário conhecer a história do Antigo Testamento, a história do povo do Antigo Testamento. Também é necessário situar os autores e os livros nos momentos históricos que viveram. Porque, por exemplo, o profeta Miqueias viveu num contexto muito diferente do
profeta Amós, num lugar muito diferente, num contexto histórico muito diferente. E tanto o profeta Amós como o profeta Miqueias viveram num contexto muito diferente, num lugar muito diferente de quem escreveu o livro da sabedoria. Então, cada livro, cada autor precisa ser situado no seu contexto histórico, no seu contexto social. Também é bom que, quando a gente lê o Antigo Testamento, se a gente tivesse um mapa. Porque, às vezes, os autores falam Egito, Babilônia. Mas onde ficam esses lugares? Ou então, ali, Jesus, né? Jesus saiu a leitura de hoje, né? Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Onde ficam essas cidades? Estão perto, estão longe de Jerusalém? Jerusalém está no norte ou no sul? Então, às vezes a gente não entende bem determinados textos porque não olha no mapa. É muito importante a gente conhecer também a geografia daquilo que a gente está lendo. Pois bem, vamos fazer um pequeno passeio pela história do Antigo Testamento. E eu quero começar mais ou menos no ano 1000. Em torno do ano 1000, nós temos o reino de Davi, o grande rei Davi, e de seu filho Salomão. Quando morre Salomão, mais ou menos no ano 930, 933, o sucessor de Salomão, o filho dele, Roboão, não é um político não tem uma grande capacidade política, aliás, não tem capacidade política nenhuma, não é uma pessoa que sabe escutar, não é uma pessoa que escuta quem discorda, não é uma pessoa muito democrática, e toma algumas decisões erradas, e por causa disso ele provoca uma divisão do país, daquilo que nós chamamos Reino do Norte e Reino do Sul. São dois reinos irmãos, mas que agora estão separados. O Reino do Norte continua se chamando Israel, e o Reino do Sul assume o nome de Judá. Mais ou menos no ano 722, o Reino do Norte perde uma guerra e é totalmente arrasado, totalmente destruído pela Assíria, um país que se chama Assíria. E a Assíria simplesmente engole o Reino do Norte, e o Reino do Norte deixa de existir como uma unidade política e territorial independente. O único destes dois reinos irmãos, o único que sobra é o Reino do Sul. E este Reino do Sul caminha mais ou menos uns 150 anos, até que também perde uma guerra para uma outra potência internacional da época, que é a Babilônia. E uma parte da população é deportada de Judá e de Jerusalém para a Babilônia, e na Babilônia vive cerca de 50 anos naquilo que normalmente é chamado o tempo do exílio. Em torno de 537, a Babilônia perde uma guerra para a Pérsia, e Ciro, o imperador persa, autoriza que aqueles deportados voltem para Judá, voltem para Jerusalém. E aí começa um grande tempo de reconstrução, do chamado período persa, a partir de 535. Em torno do ano 333, entra para a história o grande general Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que conquista todo o chamado Antigo Oriente Próximo: Babilônia, Assíria, Síria, Líbano, Israel, Egito, e os domínios de Alexandre vão desde a Grécia
até as fronteiras com a Índia, um império enorme. Alexandre autoriza que abre as fronteiras, cria um grande império, então há uma movimentação muito grande dos vários povos, entre eles os judeus, que agora se encontram em vários lugares, não somente em Jerusalém, não somente no Egito, para onde tinham sido levados também. Então, o povo judeu, com a abertura das fronteiras, vai se espalhando, vai vivendo uma diáspora. Com a morte de Alexandre, o império é dividido, e neste período aí, de 167 a 164, um dos sucessores de Alexandre pratica uma política de intolerância religiosa, e por causa disso estoura uma revolução, a chamada Revolta dos Macabeus, marcada pela perseguição e pelos mártires. Então, novamente, nós temos um governante intolerante, um governante que está mais preocupado com a morte do que com o respeito ao povo, e isto provocou uma revolta muito grande. A situação dos macabeus, que conseguiram uma certa independência, se torna, por um tempo, bastante tranquila, mas por uma série de decisões erradas dos governantes, a situação vai se tornando cada vez mais insustentável, até que no ano 63, e percebam, são todas datas que vão diminuindo, porque estamos falando aqui todo o período antes de Cristo, e no ano 63, Roma, o Império Romano, conquista aquilo que nós chamamos de Israel e Judá, a província da Judéia. Então, estamos aqui no ano 63 a.C. Eu paro aqui para não entrarmos no tempo do Novo Testamento, que seria igualmente interessante, mas apenas fiz este quadro com algumas datas importantes, porque é necessário situar os personagens do Antigo Testamento. Profeta Elias, Moisés, rei Davi, Salomão, profeta Daniel, os Macabeus, vários personagens do Antigo Testamento precisam ser situados. Mas vejam que no início eu deixei um espaço em branco. Por que eu comecei no ano 1000 com o rei Davi? Porque antes do ano 1000, antes do rei Davi, todos aqueles personagens, as histórias que se contam deles são mais lendas do que realmente história. Então, o que acontece? Tudo aquilo que vem antes, a criação, o dilúvio, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, o êxodo do Egito, a conquista da Terra Santa, o tempo dos juízes, todas aquelas histórias estão envoltas em lendas. Se foi exatamente daquele jeito, é pouco provável. Mas é necessário recordar aquilo que eu tinha acabado de falar, que a cada nova circunstância histórica, o passado é recontado para explicar o presente. Nós estamos num tempo de tradição oral. Neste período aí, pouquíssima gente sabia ler e escrever. As histórias eram transmitidas oralmente. Então, a cada nova circunstância histórica, se perguntava: o que Deus quer de nós agora? Para responder esta pergunta, o povo antigo recontava o passado. Por isso
constantemente as histórias eram recontadas e ligeiramente modificadas para explicar o presente. Então, nós não temos, neste período de forte tradição oral, as histórias não eram fixas, mas, ao contrário, cada vez que se contava a história, se mudava alguma coisa para explicar o presente. Toda esta tradição oral entrou também na tradição escrita. E é por isso que, mesmo quando já tínhamos textos escritos, cada vez que se copiava, o copista mudava alguma coisinha para atualizar aquelas histórias e explicar o que ele estava vivendo. É importantíssimo a gente conhecer um pouquinho da história do Antigo Testamento. Normalmente, nas nossas Bíblias, lá no fim, tem um quadro. Veja lá na sua Bíblia, não sei se você tem a Bíblia Ave Maria, Bíblia de Jerusalém, a Bíblia da CNBB, seja qual Bíblia for, lá nas últimas páginas, normalmente há um quadro com as principais datas, tanto do Antigo como do Novo Testamento, para a gente entender, então, que Deus se manifesta na história. E tudo aquilo que o Antigo e o Novo Testamento contam estão situados na história, e é necessário compreender isso. Quanto mais a gente compreende a história dos personagens, quanto mais a gente entende o que está acontecendo, quais são os acontecimentos narrados na Bíblia, tanto melhor para a gente entender o que a Bíblia, o que os autores bíblicos querem dizer. Este foi o panorama histórico e literário. E o panorama teológico e literário? O que significa isso? O Antigo Testamento demorou cerca de 1000 anos para ser escrito e, portanto, tem muitas ideias. Diferente do Novo Testamento, que tem uma ideia só, que é Jesus, e a importância da morte e ressurreição de Jesus para a nossa vida, o Antigo Testamento tem muitas ideias. E muitos autores com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. Ou seja, a Bíblia levou, o Antigo Testamento, que nós temos hoje, levou quase 1000 anos para ser escrito. Então, muitos autores, a maioria deles a gente não sabe o nome, que tinham opiniões diferentes sobre as mesmas coisas. Por isso, nós vamos encontrar, para a mesma pergunta, 2, 3 respostas totalmente diferentes. Nós temos também 2 Antigos Testamentos. Isso é uma coisa muito curiosa. Nós temos aquilo que se chama a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento escrito em hebraico, que os judeus chamam de Tanakh, porque esta palavrinha Tanakh é uma abreviação destas 3 outras palavras aí, Torá, Neviim, Ketuvim. Quem fuça pela internet já deve ter encontrado esta palavra aí, Tanakh. Torá, a lei, seria para nós o Pentateuco. Neviim são os profetas, que para os judeus não são só os profetas escritores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, mas também os profetas não escritores, Elias, Eliseu, e por isso nesses livros aí, Neviim, estão também Josué, Juízes, Samuel e Reis, estes livros que tem lá na nossa Bíblia. E Ketuvim, que traduzido significa os escritos, é tudo que não entrou antes. Então, Jó, Salmos, Provérbios, pertencem a esses livros chamados Ketuvim. Na Bíblia hebraica são estas três grandes blocos: Torá, Neviim, Ketuvim, lei, Pentateuco, profetas e escritos, que abreviado dá esse nome aí, Tanakh. Torna a dizer, talvez você já tenha encontrado esta palavra na internet e não sabe o que é, agora está sabendo. Mas o texto hebraico foi traduzido para o grego. Não só traduzido, como também atualizado e ampliado. E por isso, existe um outro Antigo Testamento
que é a chamada Bíblia grega, sem o Novo, só o Antigo Testamento, que é também conhecido por 70, ou talvez vocês já tenham visto essa palavra em latim, Septuaginta, e muitas vezes aparece abreviado com os algarismos romanos. LXX, que é 70 em números romanos. Por que 70? Diz a lenda, e é só lenda mesmo, que esta Bíblia foi traduzida por 72 tradutores, em 72 pequenos escritórios, em 72 dias, e foram iguais, ou fundamentalmente iguais. Para não ficar falando 72, normalmente se fala 70, mas como eu disse, é apenas uma lenda. Esta tradução do hebraico para o grego demorou muito mais tempo e não foi feita apenas por 72 pessoas. Mais gente participou e com muito mais tempo, com muito mais trabalho. Então, é muito comum a gente encontrar e falar do Antigo Testamento grego ou a 70, e é isso daí, é a tradução para o grego da escritura hebraica, mas não somente tradução, porque além de traduzir, o pessoal lá da Bíblia grega também aumentou, colocou livros novos. Por isso que nós temos 2 Antigos Testamentos, mas isso daí, o Antigo Testamento hebraico e o Antigo Testamento grego, tem reflexos na Bíblia que você tem na mão. Por quê? Porque tem várias diferenças, além da língua do grego e do hebraico. O primeiro e maior efeito é a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia não católica. Por quê? Porque os reformadores, Lutero e os outros reformadores, adotaram unicamente a Bíblia hebraica. E por isso a Bíblia não católica tem apenas os livros da Bíblia hebraica. Já a tradição católica, além de ter os livros da Bíblia hebraica, aqui tem um errinho, né? Além aqui eu deixo, aqui, corta esse não aqui, ó. A Bíblia católica inclui também livros da Bíblia grega. Vou explicar melhor. Qual a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia não católica? A Bíblia católica tem livros que a Bíblia não católica não tem. Por quê? Porque adotaram cânones diferentes. Não foi que os católicos aumentaram, os protestantes cortaram. Não é nada disso. Lá atrás fizeram opções diferentes. Os livros já existiam, mas fizeram opções diferentes. A Bíblia católica tem 7 livros a mais que a Bíblia não católica. Para lembrar quais livros são, existe esta palavrinha aí, bestim. Bestim. Com esta palavra é para a gente recordar que os livros que tem na Bíblia dos católicos e não tem na Bíblia dos não católicos são Baruque, profeta Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, Tobias, Judite e os 2 livros de Macabeus. Então, resumindo, a Bíblia dos católicos é Bíblia de Bestim. A Bíblia dos não católicos não é Bíblia de Bestim. A Bíblia católica tem Bestim. A Bíblia não católica não tem Bestim. Então, pegue aí a sua Bíblia, procura lá nas primeiras páginas o índice da Bíblia. Lá nas primeiras páginas da sua Bíblia deve ter lá um sumário ou índice, que tem lá a sequência dos livros. Eu não sei que Bíblia você tem na mão,
Mas pegue lá a Bíblia que você tem e procura ver se você encontra, por exemplo, o livro do profeta Baruque. O livro do profeta Baruque está logo depois do livro de Jeremias. Tem Jeremias, Lamentações e Baruque. Se a tua Bíblia tiver o livro de Baruque, a tua Bíblia é a Bíblia de Bestim, a Bíblia católica. Se a tua Bíblia não tiver o livro de Baruque, não é Bíblia de Bestim e não é católica. Normalmente, no Brasil, a Bíblia não católica é da tradução João Ferreira de Almeida. Uma tradução muito, muito boa. O problema das traduções protestantes, com exceção feita dos Testemunhos de Jeová, as outras traduções não católicas, normalmente são muito boas. Não há nenhum problema em ler aquela Bíblia ali. Só que não vai ter Bestim. Então, se a gente procurar o livro do Eclesiástico, não vai encontrar. Se nós for procurar o livro de Tobias, não vai encontrar. Mas não porque é uma tradução ruim. É uma tradução que não tem esses livros aí, que para nós são também considerados canônicos. E além destes 7 livros completos, também tem diferenças no livro de Daniel e de Esther. Na Bíblia dos católicos, tanto o livro de Daniel como o livro de Esther são mais longos do que o livro de Daniel e de Esther na Bíblia dos não católicos. Por quê? Porque os católicos assumiram a Bíblia grega, e na Bíblia grega, o livro de Daniel e o livro de Esther são mais longos do que na Bíblia hebraica. E é por isso que, na Bíblia católica, estes livros são mais compridos do que os livros de Daniel e de Esther na Bíblia protestante, por exemplo, na João Ferreira de Almeida, que, torno a dizer, é uma Bíblia muito boa. Por isso, nós temos que entender o seguinte: o Antigo Testamento das nossas Bíblias, pegue lá a Bíblia que você tem e corra comigo os olhos. Normalmente, nas nossas Bíblias, a ordem é a seguinte: nós temos lá o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é aquilo que os judeus chamam de Torá, ou a lei, porque são livros que, embora tenham bastante parte narrativa, têm longas partes dos mandamentos, por exemplo, né? O Deuteronômio, um pedaço do livro do Êxodo. Então, são códigos legislativos. Todo o livro de Levítico, por exemplo. Depois, veja aí na sua Bíblia. Acompanhe comigo. Logo depois, vem um outro conjunto de livros chamados históricos, mas este nome histórico deveria estar entre aspas, porque não é a história do jeito que a gente estuda na escola. Não é uma sequência de fatos que aconteceram mesmo, exatamente daquele jeito que a gente consegue provar. É um outro tipo de história. Quais são livros que nós estamos lá? Nós temos um primeiro bloco, Josué, Juízes, Samuel e Reis, vamos deixar Ruth de lado, Josué, Juízes, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Leis, que é o chamado obra histórica deuteronomista. Por que isso aí? Porque quem escreveu foi o mesmo autor do Deuteronômio. Então, o Deuteronômio estabelece algumas leis, algumas orientações para a sociedade, e depois estes livros vão contar como nenhuma dessas propostas do Deuteronômio foi cumprida, desde o início até o fim, desde o início do livro de Josué até o fim do livro de Reis. Tudo aquilo que o Deuteronômio propõe foi gradativamente abandonado. E qual o destino desta sociedade? Depois nós temos um outro pequeno bloco de livros, 2 livros de crônicas, livro de Esdras e livro de Neemias, que contam mais um pedaço da história, aqui já um resumo de tudo que tinha sido contado, desde a criação até aquela
situação histórica que eu falei, até o exílio na Babilônia. O livro de Crônicas, os 2 livros de Crônicas, repete, resume tudo aquilo e dá um passo a mais e conta a história de Esdras e Neemias, que estão ali ajudando o povo a reorganizar a sociedade após o exílio. Depois nós temos uma série de histórias deuterocanônicas que não tem na Bíblia hebraica, só tem na Bíblia grega, ou parte dela só tem na Bíblia grega, como Judite, Tobias e Macabeus, que são livros também que recontam essa história, mas como vários deles estão só na Bíblia grega, não estão na Bíblia hebraica, estão só na Bíblia dos católicos, não estão na Bíblia dos protestantes. Continuando ali, veja a tua Bíblia, entram os livros chamados poéticos e sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, e esses livros que são muito diferentes dos códigos legais, lá de Êxodo, Levítico e Deuteronômio, não são histórias, não são romances, não tem uma história continuada, mas são livros de poesia, como Salmos, Cântico dos Cânticos, ou livros de ensinamentos gerais sobre o sentido da vida, que são os livros sapienciais. E, por fim, veja aí na sua Bíblia, estão os livros proféticos, com 3 grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, depois um quarto, o livro de Daniel, e, por fim, uma série de profetas que nós chamamos de profetas menores. Torno a dizer, estes livros não foram escritos nesta ordem, mas foram agrupados assim para a gente poder compreender de uma maneira mais clara. Quero falar rapidamente, então, aí do Pentateuco e os chamados livros históricos. Porque na nossa Bíblia, nós temos este Pentateuco, essa palavrinha significa 5 livros, então são 5 livros da lei, que os judeus conhecem como Torá. Depois nós temos os livros históricos, e continuo colocando históricos entre aspas, porque eu já falei, não é uma história científica, são que recontam episódios que aconteceram em vários momentos da história de Israel. Esta aí, espero que dê para enxergar, que não esteja pequeno demais, é a sequência dos livros nas nossas Bíblias, e eles contam vários eventos, desde a criação, o dilúvio, o êxodo, a travessia no deserto, a entrada na Terra Prometida, a conquista e a perda da Terra Prometida, a deportação, depois a restauração após o exílio, e uma série e 3 novelas para ajudar os judeus que estão perdidos, dispersos pelo mundo, como se manter fiel fora, longe de casa, e, por fim, o conflito com uma cultura diferente daquilo que é a cultura judaica, a cultura helenista ou grega. Vejam que esta é uma sequência, esses livros foram colocados nesta ordem aí, para a gente ter mais ou menos uma sequência cronológica dos fatos, mas eles não foram escritos nesta sequência, e vejam que cada pedaço desses livros foi escrito num lugar. Alguns livros foram escritos em Israel, outros foram escritos na Babilônia, outros foram escritos fora de Israel, como, por exemplo, no Egito, no norte do Egito. Então, nós temos livros que foram escritos em várias épocas, em vários lugares, com várias preocupações, vários autores com opiniões diferentes sobre o mesmo assunto. E estes livros todos nos ajudam a compreender a caminhada de um povo buscando a sua identidade, buscando se encontrar com Deus. Deus se revela
nas coisas boas e nas coisas ruins da história deste povo. Então, procure esse na sua Bíblia, este é o bloco dos livros chamados livros históricos. Torno a dizer, não foram escritos nesta ordem, mas foram colocados ali, desta ordem, para dar mais ou menos uma sequência dos acontecimentos. Então, aqui nós temos dois blocos, né? O Pentateuco e os chamados livros históricos, entre aspas. Aquilo que nós chamamos de Pentateuco é o resultado de uma mistura de vários autores, de várias teologias. O texto que nós temos hoje é o resultado da fusão de 4 grandes tradições. Então, várias pessoas contaram as mesmas histórias e um dia alguém tentou dar uma ordem para aquilo lá. Só que tem histórias repetidas, tem contradições, às vezes o mesmo personagem faz 2 vezes a mesma coisa e aí fica estranho. Mas já não tinha feito antes, como é que fez de novo? Por quê? Porque são várias tradições, torno a dizer, a princípio orais e depois colocadas por escrito, são pelo menos 4 grupos que contam as mesmas histórias. Quem tem, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, vai várias vezes encontrar na nota de rodapé esta palavrinha aí, javista. Por quê? Porque este grupo, que contou algumas histórias que estão lá no Pentateuco, em Êxodo, Gênesis, chamava Deus de Javé. E como esse pessoal contava as histórias de uma determinada maneira, com um determinado vocabulário, são chamados de o grupo javista. Um outro grupo chamava Deus de Elohim. É por isso é chamado de eloísta. Um outro grupo, formado por sacerdotes, tinha outras preocupações. Tinha uma grande preocupação com o culto. E, portanto, é chamado de grupo sacerdotal. Só que quem inventou essa história falava alemão, quem identificou esse grupo. E por isso aparece aqui a letra P, para a gente lembrar o grupo dos padres. Né? E, por fim, um outro grupo de pensadores que escreveu o Deuteronômio e os livros que vêm depois, chamados de deuteronomista. Resumindo, então, o que nós temos hoje, que nós consideramos hoje Pentateuco, é resultado de várias histórias contadas paralelamente, que um dia alguém reuniu, tentou colocar mais ou menos em ordem. E é por isso que nas nossas Bíblias, quem tem a Bíblia de Jerusalém, torna a dizer, vai encontrar várias vezes essas palavras ali. Essa aqui é uma história sacerdotal. O que é sacerdotal? É um grupo que contou uma história sobre a criação. Capítulo 1 do livro do Gênesis foi narrado por um grupo chamado sacerdotal, que tinha uma preocupação com algumas coisas. Quando a gente vai para o 2º capítulo do Gênesis, a gente vê que a história muda totalmente. No 1º capítulo, Deus criou o homem e a mulher, os dois juntos. No 2º capítulo, não. Deus criou primeiro o homem e depois criou a mulher. Por que essa diferença? Porque são 2 grupos que estão contando a mesma história. O primeiro grupo, sacerdotal, contou assim: Deus criou os dois. O homem e a mulher, Deus criou juntos. O segundo grupo, o javista, contou diferente. Deus primeiro criou o homem e depois criou a mulher. Então, nós temos 4 grupos contando as mesmas histórias e, às vezes, um sem conhecer o outro. Um dia, alguém coletou tudo isso, escolheu os pedaços e fez uma coxa de retalhos, que é o Pentateuco que nós temos na nossa Bíblia. Por isso que, às vezes, tem diferenças. Os
livros que vêm depois, que eu insisto em dizer que são históricos, entre aspas, por quê? Porque não são história científica. E nós entendemos isso da seguinte maneira: duas perguntas para fazer para a Bíblia. A pergunta que nós nunca devemos fazer e a pergunta que nós devemos fazer. A pergunta que nós nunca devemos fazer: aconteceu assim mesmo? Mas foi assim mesmo que aconteceu o dilúvio? Foi assim mesmo que Deus criou o mundo em 7 dias? E a resposta é: não. Deus não criou o mundo em 7 dias. O dilúvio não aconteceu do jeito que está contado. O êxodo lá, as 10 pragas e a passagem do Mar Vermelho, não aconteceu dessa maneira. Bom, se não aconteceu dessa maneira, então vem a segunda pergunta: por que você está me contando isso? Tinha tantas outras coisas para me contar, por que você está me contando isso? E por que está me contando desse jeito? Você está mentindo? E o autor da Bíblia diz: não estou mentindo, eu estou fazendo uma catequese. Eu estou contando uma história para te catequizar. Estou contando uma história na perspectiva da fé. Se aconteceu exatamente dessa maneira, não tem a menor importância. O importante é o que eu estou ensinando com essa história. Então, em outras palavras, quando nós lemos qualquer texto do Antigo Testamento, nós não temos que perguntar: foi assim mesmo? Não, isso não é bobagem. Não é essa pergunta que a gente tem que fazer. Nós temos que perguntar: tá bom, entendi a história, mas o que você quer me ensinar com isso? Então, por que você conta que Deus criou o mundo em 7 dias? Ou em 6 dias, melhor dizendo, né? Se Deus não criou o mundo em 6 dias, por que você me conta isso? Que interesse tem você de me contar essa história desta maneira? Ou seja, a história que a Bíblia conta é uma história interesseira. Os autores, como a gente diria hoje, querem vender um peixe, querem nos convencer, querem fazer a gente enxergar o mundo da maneira que eles enxergam. Eu sempre dou o seguinte exemplo. Eu não sei se tem alguém aí que ainda acredita em Papai Noel. Eu espero que não. Mas qual é o pai, qual é a mãe que, quando o filho começa a ser muito desobediente, qual é o pai, qual é a mãe que não diz assim: se você não obedecer, no fim do ano, Papai Noel não traz presente? A criança poderia dizer assim: Papai Noel não existe. É verdade, não existe, mas o recado foi dado. A criança entendeu muito bem o que o pai e a mãe querem ensinar. Então, várias histórias da Bíblia não aconteceram. E se aconteceram, não foi exatamente desse jeito. Mas o autor conta daquela maneira porque quer nos ensinar alguma coisa. E é isso que nós precisamos entender. O autor quer nos convencer. Um outro exemplo que eu sempre dou é assim: quando você vai vender um carro, você nunca vai falar que o motor está para fundir e que precisa trocar os 4 amortecedores. Você sempre vai falar que o carro tem um som muito bom, né? E que os 4 pneus são novos. Quer dizer, você conta, aumenta aquilo que interessa e aquilo que não interessa você esconde. Mais ou menos acontece com a Bíblia. Os autores da Bíblia querem convencer o leitor e, por isso, algumas coisas eles aumentam, outras eles não dão tanta ênfase. Quer dizer, o autor quer vender o seu peixe, como eu acabei de falar. A história deuteronomista, Josué, Juízes, Samuel e Reis, começa a ser contada lá no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio tem um projeto de sociedade. Uma sociedade justa, fraterna, com saúde, escola, moradia para todo mundo. Uma sociedade fiel a Deus. O livro de Josué mostra que o pessoal começou mais ou menos a seguir isso que o Deuteronômio estava ensinando. Uma geração fiel a um projeto de uma sociedade do jeito que Deus quer. Mas, no livro de Juízes, a coisa começa a desandar, já não é tanta fidelidade assim, e quando chega a monarquia, quando chegam os reis, aí a coisa desanda de vez. Quer dizer, a infidelidade
passa a ser institucionalizado. E a coisa vai piorando de tal modo que nem Deus dá jeito. Até Deus olha para o povo de Israel e diz assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Deus, que não consegue resolver, só encontra uma solução. Mandar uma tragédia, mandar uma situação muito difícil para o povo, para arrasar com o povo, para acabar com o orgulho daquele povo, para o povo se voltar e recomeçar, que é aquilo que nós chamamos de exílio. Então, vimos livros históricos, antes vimos o Pentateuco, e lá nas nossas Bíblias, nós temos ali um bloco de livro chamado Literatura Sapiencial. São 5 livros sapienciais propriamente ditos. O livro de Provérbios, o livro de Jó, o livro do Eclesiastes, que em algumas Bíblias tem aquela palavrinha estranha ali, Kohelet, que é a palavrinha hebraica, é o nome do autor Kohelet. O Sirácida, que é o apelido do autor, que nas nossas Bíblias é chamado de Eclesiástico, e o livro da Sabedoria. Não foram escritos na ordem que estão nas nossas Bíblias, foram escritos talvez nesta ordem que eu coloquei aí. Estes 5 livros querem responder uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: é verdade que aqui se faz, aqui se paga? Que na nomenclatura dos estudiosos, essa coisa aí, teologia da retribuição. Aquela coisa, né? Céu e inferno não existe. Aqui se faz, aqui se paga. Este pessoal aqui, vamos recordar, os autores do Antigo Testamento, não acreditavam em céu e inferno da maneira que a gente acredita. A religião deles era outra. Para a maioria dos autores do Antigo Testamento, morreu, acabou. Então, se Deus tem que retribuir aquilo que a pessoa fez de bom, aquilo que a pessoa fez de ruim, tem que ser nesta vida. A coisa funciona mais ou menos assim, ó. A pessoa que é boa, o justo, segue os mandamentos de Deus, é uma pessoa sábia, porque segue os mandamentos de Deus, e Deus dá a ele uma bênção. Tudo vai acontecer de bom na vida dele. Para o injusto, que é tonto de não seguir a lei de Deus, Deus vai deixar uma maldição. Então, é este princípio, aqui se faz, aqui se paga. Você é bom, você cumpre a lei, Deus vai te abençoar. Você é mau, você desobedece os mandamentos, Deus vai te castigar. O problema deste esquema, desses 2 esquemas de pensamento, é o seguinte, é que começaram a ler de trás para frente. Então, começaram a fazer a seguinte interpretação. Então, se a pessoa é rica, tem saúde, tem um bom emprego, tem uma família bonita, é porque Deus abençoou. E Deus abençoou por quê? Porque você é uma pessoa justa. Agora, se a pessoa está desempregada, pegou Covid, está endividada, é porque Deus está castigando. E Deus está castigando por quê? Porque é injusto. Ultimamente nós escutamos muito essa forma de interpretar as coisas assim, né? Deus vai castigar, você vai pegar a Covid. Antigamente Deus castigava, vai pegar a AIDS. Né? É um modo de pensar. Aqui se faz, aqui se paga. Pois bem, o que a Bíblia pensa a respeito disso? É verdade ou é mentira? É verdade que aqui se faz, aqui se paga? Ou seja, é verdade que Deus sempre vai abençoar a pessoa justa e Deus sempre vai castigar quem é injusto? Ou será que, de repente, pode acontecer uma coisa boa para quem é ruim? Ou pode acontecer uma coisa ruim para quem é bom? Torna a dizer, vocês estão vendo aí 2 triângulos, então a questão é saber se eles funcionam infalivelmente. Ou seja, se a pessoa ganhou na loteria é porque é prova de que ela é uma pessoa boa,
E se a pessoa está internada, está entubada no hospital, isso prova que ela é uma pessoa ruim e que Deus está castigando? O que a Bíblia pensa? Nós temos, então, essa pergunta aí, essa teologia da retribuição. É verdade que aqui se faz, aqui se paga? O que a Bíblia pensa? Nós vamos ter diferentes opiniões. Nós vamos ter os livros de Jó e Siracida, o Eclesiástico, vão dizer que sim, é verdade. Aqui se faz, aqui se paga. O livro de Jó e o Eclesiastes, o Correlet, vão dizer não, isso é mentira. Não é verdade que aqui se faz, aqui se paga. Então, só vejam, tem pelo menos 2 livros para cada opinião. E o autor do livro da sabedoria? O autor do livro da sabedoria tinha um conhecimento que os outros não tinham, que todos os outros não tinham. O autor do livro da sabedoria acreditava numa coisa chamada imortalidade da alma. E por causa disso, ele vai chegar a uma terceira conclusão. Ele vai dizer assim, olha, é verdade que Deus castiga o mal e Deus abençoa o justo? A teologia da retribuição funciona? O autor do livro da sabedoria vai dizer assim, é verdade, mas só na outra vida. Neste mundo não dá para saber, mas na outra vida sim. Na outra vida é certeza que o bom vai para um lugar diferente de quem é malvado neste mundo. Então vejam, são a mesma pergunta, 3 respostas diferentes. E não tem como dizer que todo mundo concorda um com o outro. Por fim, veja lá na sua Bíblia, tem aquele grande bloco de profetas, de livros proféticos. Existem profetas que não escreveram nada, Eliseu, Elias, Natã, assim como nós temos profetas que escreveram várias coisas. Lá no livro de Samuel e de Reis, nós temos profetas que não escreveram nada. Mas nós temos, por exemplo, Elias, Eliseu, Natã, Gate, Aías de Silo, uma mulher chamada Ulda, vários outros, que não escreveram nada. Mas nós temos profetas que escreveram. É importante recordar o seguinte, o profeta não adivinha o futuro. Tá? O profeta não enxerga o futuro. O profeta enxerga o presente. Só que o profeta enxerga o presente com tanta profundidade que ele sabe se aquilo, se a maneira como o povo está vivendo, se a maneira como o povo está caminhando, vai dar uma coisa boa, uma coisa ruim. Então o profeta enxerga o que está acontecendo, enxerga as consequências das ações que o povo está tomando. Por isso, para entender os profetas, é necessário situar os profetas no tempo e no espaço. Em qual lugar viveu? Quem era o rei? O que estava acontecendo? Quais circunstâncias estavam passando o povo? Por exemplo, o profeta fala do reino do norte ou do reino do sul? Lembra que eu falei Israel do norte, Israel do sul? O profeta está na Babilônia. O profeta, quem é a grande potência internacional da época? A Assíria, a Babilônia, a Grécia. Quem é a grande potência da época? E quais as consequências disso na vida do povo? Cada profeta tem uma mensagem para o seu tempo. Recordem-se, o profeta não enxerga o futuro da maneira que muitos dizem por aí. O profeta não lê tarô, não lê carta, não tem bola de cristal. Espero que dê para enxergar rapidamente. Nós temos profetas do norte e profetas do sul. Vários profetas, conforme a época, conforme a circunstância que o povo vivia, dá uma resposta. Então, por exemplo, Elias, Eliseu, Amós e Oséias estão no reino do norte. Isaías, Miqueias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel e Naum estão no reino do sul. Ezequiel é um profeta anônimo, que a gente não sabe quem é, mas que tem um apelido de segundo Isaías, estão na Babilônia. Um outro profeta anônimo, que a gente não sabe quem é, mas que tem o apelido de terceiro Isaías, assim como Ageu e
o profeta que escreveu um pedaço do livro de Zacarias vive num tempo posterior ao exílio. Assim como Daniel, nós temos 2 livros de Daniel, Daniel hebraico e Daniel grego, e mais o profeta Baruque, estão numa outra circunstância, no mundo grego. E depois, a segunda parte do livro de Zacarias, Zacarias 9 a 14, o livro de Malaquias, o profeta Abidias, o profeta Joel e o profeta Jonas, que a gente não sabe exatamente quando viveram. E cada um desses profetas tem uma mensagem para a sua época. Os profetas de antes do exílio bradavam: convertam-se. Se vocês continuarem deste jeito, violentos, rancorosos, desobedientes aos mandamentos, coisa boa não vai dar. Deus vai mandar um castigo. A nossa sociedade não tem futuro. Se o povo não escutou os profetas, Deus mandou exílio. Lá no exílio, o povo começa a dizer: mas será que Deus um dia vai perdoar? Será que um dia Deus vai se recordar que nos prometeu que iria nos abençoar? Surgem 2 profetas que vão dizer: coragem, Deus vai recordar sim, Deus um dia vai perdoar. Deus perdoa, o povo volta para Jerusalém, volta para a Judéia, só que aí agora tem um problema. Começa a crescer de novo aquele egoísmo, aquele individualismo, e os profetas vão dizer: vamos nos unir, nós só vamos construir uma sociedade boa se nós estivermos unidos. Assim como um outro grupo de profetas viveu num tempo em que era difícil ser judeu, ser fiel a Deus era perigoso. Por isso os profetas Daniel e Baruque vão dizer: vamos resistir na nossa fé, mesmo que a gente apanhe, mesmo que nós sejamos perseguidos por causa disso, vamos ficar firmes na nossa fé. Então vejam, torno a dizer, os profetas não adivinham o futuro. Profeta não é aquele que vai dizer: olha, amanhã na loteria vai dar tal número, mas o profeta enxerga o que está acontecendo e indica o caminho para o povo seguir. Se vocês quiserem ter um futuro bom, o caminho é por aqui. Já indo para finalmente, o Antigo Testamento foi um livro escrito em mutirão, não foi escrito por uma pessoa só, nem de uma tacada só. Levou mais ou menos 1000 anos para ser escrito. Muitos autores, de muitas épocas diferentes. Agora, os fatos que são narrados ali não foram narrados no momento que aconteceram. Às vezes o autor conta um fato 30, 40, 50, 500 anos depois. Entre o autor escrever bem depois e o fato ter acontecido, muita tradição oral. É por isso, como diz o ditado, quem conta o conto muda um ponto, não vamos esperar fidelidade histórica. Muitas das histórias contadas no Antigo Testamento foram escritas por pessoas que não viveram os acontecimentos, mas viveram muito tempo depois. Mas então, por que conta uma história do passado? É necessário contar o passado para a gente explicar o presente e ter esperança para o futuro. A gente conta o passado para explicar o presente. E este presente ajuda a gente a ter esperança e ajuda a iluminar o nosso futuro. Contar o passado, então, serve para ajudar o povo a viver o presente, mas viver o presente com esperança. Se foi exatamente daquele jeito que aconteceu, não interessa. Se foi exatamente assim, não interessa, não importa. O que importa é o que Deus está nos ensinando hoje com essa história. Por isso, para ler o Antigo Testamento, primeira coisa, não basta rezar. Não pode ter medo de ler o Antigo Testamento, mas também não basta rezar. Só a Léxio Divina não resolve. Tem que estudar também. E é por isso que é importante a gente aproveitar os cursos da Diocese de Jundiaí, né? Os nossos cursos do Centro Catequético, nossos cursos, muitas vezes nas paróquias. Os cursos para formação são extremamente importantes. A Diocese de Jundiaí tem uma longa história da formação de leigos. É uma das pioneiras no Brasil, talvez no mundo,
da formação de leigos. Vamos recordar, o Concílio Vaticano II, que durou de 1965 a 1968, insistiu muito na necessidade de formar os leigos. E o nosso primeiro bispo, Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, investiu muito. Um dos maiores legados de Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, nosso primeiro bispo, eu acho que não é um dos maiores, é o maior, acho que até maior do que o seminário, foi a formação dos leigos. Criou na nossa diocese um ambiente, uma índole, um desejo de aprender. E isso não é comum em todos os lugares do mundo. Aqui no Rio Grande do Sul, as dioceses que eu conheço aqui estão muito, muito para trás em relação à diocese de Jundiaí. Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Quem não conheceu Dom Gabriel não sabe o que perdeu. É esse hominho aí, ó. Pouco mais de 1,5 metros de altura, menos de 50 quilos, e quando ele ia no seminário, tinha que um seminarista de cada lado, segurando Dom Gabriel para o vento no corredor não levar Dom Gabriel. Dom Gabriel sempre quis algumas coisas. Nosso primeiro bispo. Em primeiro lugar, Dom Gabriel nunca teve medo que a igreja andasse para frente. Dom Gabriel não tinha medo do futuro. Não ficava com saudade, no passado que era bom, tal devoção que era boa, tal veste de missa que era boa. Dom Gabriel nunca teve saudade disso. Nunca teve medo que a igreja caminhasse. E era um homem bastante austero. Dom Gabriel nunca teve medo de ensinar as coisas de Deus para o povo. Nunca teve medo. Nunca teve medo que os leigos aprendessem teologia. Eu não sei dizer com precisão datas, mas logo no início da década de 1970, nós já tínhamos aquilo que hoje é o Centro Catequético, que era o curso de teologia para leigos, já funcionava. Lá no antigo colégio Francisco Teles, ali no centro de Jundiaí, ao lado da catedral. Tinha uma sala ali, toda terça-feira tinha aula lá. Eu mesmo sou fruto, cheguei a participar quando era adolescente. Dom Gabriel nunca teve medo que os leigos estudassem Bíblia. Mas quem estuda a Bíblia perde a fé. Que bom que perde. Perde uma fé ingênua, uma fé cheia de medos, uma fé infantil, para adquirir uma fé madura, uma fé sólida, uma fé que nos ajuda a ter esperança e que nos ajuda a construir uma comunidade melhor, uma igreja melhor, uma sociedade melhor. Dom Gabriel nunca teve medo que os leigos estudassem a Bíblia. E não é à toa que o Centro Catequético se chama Centro Catequético Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Ou seja, não tenha medo de estudar a Bíblia. Eu espero que esta provocação, eu sei que é bastante conteúdo, muitas ideias, mas que de fato tenha sido, como eu já falei, uma porta de abertura, uma provocação mesmo, para que quem participou não olhe mais a Bíblia com medo, de modo particular, do Antigo Testamento, mas olhe com curiosidade, com desejo de aprender. É isto. Agradeço. Muito obrigado. Padre Cássio Murilo, que belíssima explicação, que belíssima exposição, né? Que resumo, estávamos comentando aqui, que belo resumo o senhor trouxe para nós. Certamente foi muito esclarecedor, né, para muitas pessoas. Graças a Deus o senhor vai disponibilizar o material, vai nos ajudar muito. É um material para ser visto, revisto, né, ficará gravada também a apresentação do senhor. Certamente vale muito a pena. Muito obrigado mesmo, em nome do Padre Erickson, da comissão, pelo convite. Obrigado por ter feito com tanto carinho, né, a exposição para nós. E aproveitando, o senhor falou do centro de formação, trouxe para nós a figura de Dom Gabriel, quero emendar um convite, logo à sua fala, sobre a nossa preparação, a nossa escola catequética. Quero colocar aqui, convidar os catequistas que aqui estão participando,
nós temos a Escola para a Formação de Catequistas, como o senhor bem trouxe, né, leva o nome de Dom Gabriel justamente por este amor, como o senhor falou. Queremos, então, convidar os catequistas para aprofundar, né? Vimos um pouco ontem e hoje como que é bom estudar, como é bom aprofundar a nossa fé, o nosso conhecimento. Isso é essencial para os catequistas. Então, nós temos essa escola bíblico-catequética, que o objetivo dela é justamente despertar nos catequistas as competências e habilidades essenciais para o exercício deste ministério, que é uma vocação, como falou o Papa. Esse curso que a nossa diocese oferece tem duração de 2 anos, com investimento de R$ 40 mensais. Quem quiser se inscrever, tem um e-mail aqui na tela para vocês e também o telefone. As aulas começam dia 2 de agosto, né? O curso começa online, tendo a possibilidade de passar para a modalidade presencial ao longo desses 2 anos. Espero que esta catequese de hoje, nessa exposição, tenha aguçado o desejo dos catequistas a participarem da nossa escola. Padre Erickson, quer dar uma palavra? De fato, agradecer, Padre Cássio, né, pela belíssima exposição. Estava acompanhando as perguntas aqui e o pessoal gostou bastante, né? As perguntas que surgiram é mais sobre alguns termos, né? Porque a gente usa Sirácida, Kohelet, né? Então, talvez uma fala final, se eu pudesse nos explicar esses 2 termos, foram perguntas que surgiram ali também. Mas, em sua grande maioria, o pessoal estava elogiando, muitos amigos matando a saudade também do senhor e agradecendo, né? Porque, com tanta clareza, eu comentava com o Rodolfo, né? Gosto muito, agradeço muito os meus formadores, professores, mas com tanta clareza assim eu não tinha tido uma aula, né? Comecei a ver o Antigo Testamento com outro olhar e agradeço isso nessa noite ao senhor também. Na semana, não só para os catequistas da diocese, mas também para o padre que está assessorando e tenho certeza também para o seminarista que está assessorando crescer no amor à Sagrada Escritura e, especialmente nessa noite, um amor também ao Primeiro Testamento, né, ao Antigo Testamento. Bom, então, rapidamente, Kohelet e Sirácida. O livro que nós chamamos de Eclesiastes... O microfone está desligado. Eu acabei de ligar. Estão me ouvindo? Então, o livro que nós chamamos de Eclesiastes, o apelido do autor era esse daí, Kohelet. Só que essa palavra Kohelet, em hebraico, é aquele que fala para a comunidade, que ensina a comunidade. E comunidade, em grego, é eclésia. Então, inventaram essa palavra aí, Eclesiastes é aquele que ensina a comunidade, que em grego, em hebraico, é Kohelet. O outro livro, Eclesiástico, o sobrenome, aliás, o nome do autor é Jesus ben Sira. O nome dele era Jesus, apelido de Jesus, né? Aliás, xará de Jesus, Jesus ben Sira. Não é o filho de Maria, não é Jesus Cristo, é outro Jesus. Jesus ben Sira. O livro dele foi chamado, então, de Sirácida, porque é Jesus ben Sira. Só que na tradição latina foi colocado como o livro da comunidade. E, de novo, a comunidade eclesia. Então, o livro eclesiástico, porque é o livro da comunidade. Só que dá muita confusão, porque às vezes a gente fala Eclesiastes, eclesiástico. Quando a gente está lendo a Bíblia em comunidade, vamos pegar lá o livro do Eclesiastes, e alguém pega o eclesiástico. Então, você tem que sempre tomar cuidado. Por isso, algumas Bíblias, como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, em lugar de colocar Eclesiastes, coloca Kohelet, e em lugar de colocar eclesiástico, coloca Sirácida.
para não confundir um com o outro. Então, nós temos na tradição uma tradição que passa pelo latim e uma tradição que tenta buscar lá a língua original. Mas os livros são fundamentalmente os mesmos. Kohelet, Eclesiastes, Sirácida, Eclesiástico. Mais alguma questão? Muito bem, padre. Obrigado pela explicação. É uma dúvida que colocaram nos comentários. E depois fica o convite para o senhor acessar também os comentários, né? Ver esse retorno do pessoal foi muito gratificante. Mais uma vez agradecemos o senhor e fazemos o convite para amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, estarmos aqui juntos para a terceira noite da nossa semana de catequese. Padre, para encerrarmos, dai-nos a sua bênção, por favor. Então, quero tornar a dizer, não tenham medo do Antigo Testamento. Muitas coisas, para entender bem o Novo Testamento, a gente precisa voltar lá no Antigo, e principalmente é mentira muito grande que o Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo, são o mesmo Deus. O Deus do Novo Testamento é tão violento e tão vingativo como o Deus do Antigo. Um exemplo disso foi da Alexio que nós fizemos hoje, Jesus rogando uma praga naquelas cidades que não acolheram. Né? E se a gente vê, por exemplo, o Apocalipse, nós vamos ver um Deus violento e vingativo no Novo Testamento. E o Deus do Antigo Testamento é tão misericordioso quanto o Deus do Novo. Um Deus que perdoa, que tem uma paciência enorme com o povo, o Deus que dá um puxão de orelha, mas depois trata com carinho as feridas. Então, o Deus do Antigo Testamento é tão misericordioso quanto o Deus do Novo, e o Deus do Novo é tão vingativo e violento como o Deus do Antigo, por uma razão simples, são o mesmo Deus. E já que esse Deus é misericordioso, né, vamos pedir, invocar a bênção do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Desça sobre todos vocês a bênção e a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado pela presença. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Muito obrigado, Padre. Tchau, gente. Até mais. Até mais.